Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, também conhecido como o pior professor do mundo, e seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso de Word. E aí, tá preparado? Bem, deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Não sei se você já andou mexendo com o Word, mas eu acredito que sim. Vamos imaginar a seguinte situação, para ficar melhor. Você aplicou uma certa formatação ao texto e você gostaria de usar essa mesma formatação em outras partes do texto. Como é que você faria isso? Talvez você me responderia: ah, professor, é muito simples. Eu seleciono a parte do texto e aplico novamente a mesma formatação. É verdade. Mas vamos imaginar que você tenha que aplicar essa mesma formatação em várias partes do texto. E você, nessa formatação, você aplicou, por exemplo, uma infinidade de processos. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você. Olha só aqui o meu texto de exemplo, ó. O nosso velho conhecido texto de exemplo das nossas videoaulas, ó. Observe que eu tenho aquele texto que eu sempre utilizo e, nesse caso aqui, eu fiz algo diferente nele. O que eu fiz? Para cada parágrafo, eu coloquei como se fosse o título desse parágrafo, né? Então, eu tenho aqui, na verdade, não é nem um título, é um subtítulo, porque o título do texto mesmo é esse aqui, ó, Trabalhando com o Word. Aí eu tenho aqui um subtítulo vídeo, subtítulo documento, subtítulo temas e estilos, subtítulo poupa tempo, subtítulo modos de exibição. Agora um detalhe, aqui para adiantar o trabalho, eu já apliquei uma formatação no primeiro subtítulo aqui vídeo. E quero aplicar esse subtítulo em documento, temas e estilos, poupa-tempo, modos de exibição. Bem, como você até mesmo deve ter comentado aí, a minha pergunta no início, né? O que você faria? Eu selecionaria aqui, por exemplo, o subtítulo documento e aplicaria a formatação que você deve ter utilizado, o tamanho da fonte, tipo da fonte, colocava a borda na parte inferior, um efeitozinho de sombreamento, cor vermelha. Tá, e se você pudesse fazer isso de uma forma mais simples e rápida? Existe essa possibilidade. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui o texto da onde eu quero copiar a formatação. Depois vou aqui na parte superior da tela, ó, aqui na faixa de opções, mais especificamente no grupo área de transferência, aonde eu vou encontrar aqui o botão, ó, pincel de formatação. Vou clicar nele, ó. Cliquei no botão pincel de formatação, vou voltar aqui no texto e vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar agora a palavra documento. E olha o que acontece. Olha, ele copiou a formatação da palavra vídeo, certo? Ó, vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, vou repetir o processo. Vou selecionar a palavra vídeo. Por que eu estou selecionando a palavra vídeo? Porque é de onde eu quero copiar a formatação. Então eu tenho aqui, ó, a palavra, eu quero copiar essa formatação que eu usei na palavra vídeo. Depois vou aqui no grupo área de transferência, no botão pincel de formatação, dou um clique nele. O que faz o pincel de formatação? O pincel de formatação, ele copia a formatação que foi aplicada num determinado ponto do seu texto. Então, a ferramenta ela entende o seguinte, que ela deve copiar a formatação do trecho do texto que você selecionou. Então, no meu caso aqui, o Word ele entende o quê? Que ele tem que copiar a formatação que eu utilizei aqui no subtítulo vídeo. Muito bem, então cliquei na ferramenta pincel de formatação, ela está ativa, e no momento que eu seleciono aqui a palavra documento, eu estou indicando para ele em qual parte do texto eu quero que ele aplique essa formatação que foi copiada. No caso,
Poderia ser numa palavra, poderia ser numa frase, ou até mesmo no parágrafo inteiro, se você quiser. Aí você pode até dizer, ah, então entendi. Agora é só vir aqui na palavra temas e estilos e aplicar? Não, olha só, veja que não funciona. Na verdade, o que eu teria que fazer é o seguinte, eu teria que, no caso, repetir o processo. Selecionar ou a palavra vídeo ou a palavra documento, voltar aqui em pincel de formatação e aplicar em temas e estilos. Por exemplo, ó, vou repetir aqui, ó. Selecionei documento, vou clicar aqui em pincel de formatação e vou voltar aqui, ó, em temas e estilos. Ó, vou selecionar, ah lá, tá vendo? Apliquei também a formatação nesse subtítulo. Beleza? Dúvidas até aqui? Vou fazer melhor. Vou copiar a formatação, vou aplicar aqui nessa... Vou aqui no final do texto, ó, vou aplicar aqui nesse trecho do texto, ó, só para você ver que não é só no título. Ó. Tá vendo? Ó, ele copiou a formatação. Ó, vou aproveitar que está aqui o texto selecionado, vou copiar de novo aqui só numa palavra também. Ó. Vou selecionar aqui essa palavra. Ó. Tá vendo? Então, observe que não importa em qual parte do texto seja. Essa ferramenta, ela copia a formatação aplicada ao texto. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? Lembrando, dúvidas, críticas, sugestões, comentários, deixa tudo aqui embaixo do vídeo. Tudo bem? Só que aí pode surgir um questionamento. Você pode indagar o seguinte, poxa, professor, só que aí ainda continua uma coisa muito trabalhosa, porque vamos imaginar que eu tenha feito um documento com milhares de páginas, tipo 20 páginas, e aí eu tenha que aplicar, por exemplo, o subtítulo. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já estamos de volta. Então, como eu estava dizendo, mas se eu tiver um documento com vários subtítulos, eu vou ter que, poxa, ir lá, clicar em pincel de formatação, e ir fazendo, refazendo, um por um. Isso acaba se tornando um pouco bastante tedioso, né? E trabalhoso também. Existe uma forma mais fácil de nós fazermos isso? A resposta é sim. E como é que nós fazemos isso? Fica de olho aí na tela. Vamos lá. Voltei eu aqui para o meu cantinho. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou desfazer aqui as ações que eu fiz até agora. Ó, vou aqui no botão desfazer. Ó, voltei aqui ao estado inicial. Eu quero aplicar em todos os subtítulos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Primeiramente, eu vou selecionar aqui a parte, a palavra, né, de onde eu quero copiar a formatação, beleza? Feito essa seleção, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no botão pincel de formatação, só que eu vou fazer o seguinte, em vez de eu dar apenas um clique, eu vou dar 2 cliques nele, certo? Então eu vou aqui, ó, cliquei 2 vezes, venho aqui na palavra documentos, seleciono ela. Ó, veja, ele aplicou a formatação. Venho aqui em estilos e temas e aplico a formatação. Venho aqui no subtítulo poupa tempo, aplico a formatação. Venho aqui, ó, em modo de exibição e aplico a formatação. Bem, o que acontece? Qual é a diferença da ação que eu executei agora em relação à primeira? A diferença está num detalhe muito simples. Quando você vai na ferramenta pincel de formatação e dá um duplo clique, é como se você estivesse travando a ferramenta. Então, quer dizer, no caso, ela fica ativada o tempo todo. Então, quer dizer, você já copiou a formatação e no momento em que você vai selecionando qualquer parte do texto, ele vai aplicando a formatação. Então, se você tiver que, por exemplo, repetir uma formatação várias vezes dentro do documento,
para você não ter que ficar selecionando, voltando em pincel de formatação, clicando, aplicar o efeito. Quer dizer, ficar de uma forma repetitiva e cansativa, repetindo a ação direto, você simplesmente simplifica de que forma? Você vai lá na ferramenta pincel de formatação, dá um duplo clique nela e ela fica ativada. E aí você vai utilizando. Para desativar o efeito, ó, vou até fazer aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. É só dar um clique novamente e pronto. A ferramenta ela está desativada. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? E aí, você já conhecia a ferramenta pincel de formatação? Deixe os seus comentários aqui embaixo, eu quero saber se você já conhecia essa ferramenta ou não, tá bom? E muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo, nos ajude a compartilhar conhecimento. Eu vou ficando por aqui, te aguardo na nossa próxima videoaula. Fui!